Professora, ativista cultural e escritora, Mônica Porto é autora do livro Dores de Ébano, uma coletânea de poemas que tem como fio condutor a ancestralidade. Ela também escreveu Um Caçador de Pipas de Outro Mundo e Historieta de uma Flor, a Julieta. Mônica também é responsável pelo espaço cultural Casa Constância da Angola, dedicado à valorização da cultura no município de São Mateus. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje eu converso com a escritora Mônica Porto. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Mônica, nós estamos com as suas obras aqui na nossa mesinha. A gente já estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho sobre a sua caminhada aí na literatura. E eu queria começar o nosso programa de hoje falando do seu livro mais recente, esse daqui muito bonito, por sinal, né? Obrigada. É um livro de poesias, né? Sim. Se chama Dores de Ébano, mas você também tem livros voltados para o público infantil, infanto-juvenil. Vamos começar pela poesia, pode ser? Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto seu dentro da poesia. Então, esse projeto é algo assim de vivência. De infância, adolescência, fases da mulher Mônica Porto. Então, livro de poemas que traz muito da nossa luta ancestral, das histórias em que eu me vi inserida, porque eu nasci e me criei no sítio histórico Porto de São Mateus. Então, você imagina a quantidade de ideias, de criatividade, de imaginação que eu acabava me inserindo ali naquelas histórias, naquele local. Então, por causa dessas histórias que eu ouvia, né, primeiro essa contação, depois até transcrever, então eu me tornei uma pessoa, me tornei uma mulher. Então, aos 50 anos, lanço eu esse livro de poemas que era um grande sonho. Então eram poemas, na verdade, que você foi escrevendo ao longo da sua trajetória de vida. Sim, eu tenho poemas assim da minha adolescência até os dias atuais, até lançar o livro. Em que momento que você se debruçou sobre esse material e percebeu que estava na hora de publicar esse livro assim? Olha, foi um pouco antes da pandemia que eu pensei em reagrupar, colocar tudo ali para que não ficasse perdido. Porque casa de poeta é um pouco estranho. Você vai à cozinha, tem um poema, você vai à sala, o quarto, sempre tem poemas nas gavetas. Então eu fiquei com medo disso ficar perdido, sabe? E aí eu percebi que a minha poesia estava indo muito para esse lado social, com essa preocupação social. Eu, enquanto mulher preta, né, nesse lugar meu, então eu quis colocá-lo em um lugar em que as pessoas lessem, que pudessem se identificar, se encontrar nesse livro. Então tem de tudo, tem poema que fala sobre uma mulher, sobre uma criança, sobre a escravidão. Então a gente tem muita história. É um livro forte, sabe? Fala de dor, da nossa dor, mas ele também traz muita cultura, muita musicabilidade, sabe? Você considera que essa temática da ancestralidade, ela tá permeando todos os... É um fio condutor, assim, dos poemas do livro ou não necessariamente? Totalmente, totalmente. Até pelo histórico de vida que eu tenho e o local, né, no qual eu nasci e me criei. É aquela coisa que não tem como ser diferente, né, Mônica? Não, não é? Tem coisa que assim, não tem como, nem se você quiser, você não consegue fugir. Não porque dá. Faz parte mesmo... de você, assim, como ser humano e também como escritora, claro, Sim. né? Faz parte do todo. Sim. E como é que foi o processo da publicação? Você é uma escritora independente, né? Uhum. Aqui no programa a gente conhece escritores que publicam de várias formas, né? Então tem os editais, tem também a publicação independente, que é um grande desafio, né? Aqui no estado, e um grande desafio para o escritor em termos de divulgação, de publicação e tudo. Como é que foi esse processo? Apesar de que você já tinha publicado os outros 2 livros, né? Então você já tinha alguma experiência na área. Sim. Em questão da publicação. Como é que foi esse processo? Olha, foi assim, bem trabalhoso, bem penoso, sabe? Os outros livros,
vem de um caminhar totalmente diferente. E assim, com editoras aqui da nossa região, né, do Espírito Santo. E aí o livro de poemas veio de lá, de outra região, né? Eu tive que buscar outros editores, então totalmente diferente. Não é fácil mesmo para o escritor, principalmente quem está começando, fica totalmente perdido de como caminhar, né? Então essa publicação ela veio assim para me desafiar, sabe? Mas felizmente ficou muito bom. Mas eu digo para você, desde o primeiro dia em organização até o último dia, até o lançamento, foi assim penoso, por isso para mim tão prazeroso de estar com ele aqui comigo agora, fisicamente. Você conseguiu participar de todo o processo de seleção dos poemas, né, a escolha do que entrar nesse livro, todo o processo de formatação? Você conseguiu se envolver em todas essas etapas? Sim, tudo foi consultado a mim antes que ele ficasse pronto. Essa capa também, que assim, eu olhei assim, muitas imagens mesmo, que eu gostaria que o livro ele falasse já pela capa, né? Ele tem esse título forte também, essa coisa do ébano, que muita gente pergunta, mas por que ébano, né? De onde você tirou essa ideia? Aí eu explico, né, sobre a madeira rara, né, essa madeira escura, tão resistente, e que muito tem a ver conosco, né, da nossa luta de resistência e de querer, assim, que as pessoas tenham direitos iguais, né? Que é isso que a gente pede o tempo todo. Então, até pela capa, eu gostaria que o livro já dissesse algo assim. E eu penso que eu fui muito bem sucedida nisso. E como foi o processo de seleção desses poemas, assim, do que ia entrar no livro? Você contou com a ajuda de alguém? Alguém, né, te deu uma consultoria aí nesse sentido? Porque eu acho que, assim, eu imagino, né, que sempre é um processo de escolha, né? Difícil. E ainda mais poemas, assim, porque pelo menos o que os poetas falam aqui pra gente no programa é que são coisas muito íntimas também, muito da sua sensibilidade. Sim. Então você também publicar determinadas coisas, você também tá, né, se expondo. Como que você lida com isso, Mônica? Como é que foi no processo de organização do livro? Eu não penso muito nessa exposição, sabe, Gabi? Eu penso assim, que depois que o poema é lido, depois que ele é publicado, ele já não é mais meu. Ele já ganha aí outras roupas, né, outras vestes e interpretações. Exatamente, né? até porque, Mônica, o leitor também ele pega aquilo e às vezes ele transforma numa outra coisa, a partir, né, da história de vida dele, das referências dele também. Sim. Mas então, essa publicação, ela tem a minha participação desde o início e eu me vejo assim, muito nessas histórias, mas também tem umas viagens, assim, sabe? Umas viagens loucas, assim, de quem está, assim, 3 noites sem dormir, sabe? Então, eu também falo muito da espiritualidade nele, né? Porque a ancestralidade não seria possível falar dela sem falar do lado espiritual, né? Então, dessas histórias também que trazem tudo isso, e o livro é repleto dessa espiritualidade ancestral, tem muito lá. Você tem alguma referência dentro da literatura, não necessariamente poesia, né? Mas você tem, assim, alguma referência mesmo de autores que você gosta de ler, né? Que te tocam, que mexem com você também nessas temáticas relacionadas à ancestralidade, né, à resistência, e que te influenciam nesse processo, Mônica? Muito. Já fica de dica de leitura. Já. Eu sou fã de 2 aqui no estado, assim, que são mulheres inspiradoras para mim, que é Elisa Lucinda e Sueli Bispo. Essas 2, assim, estão um alto patamar, assim, na minha imaginação. Mas eu tenho outras pessoas. Mas eu confesso que, na minha infância até agora, eu tive pouca oportunidade de ver mulheres pretas, homens pretos escritores. Então, isso eu até me cobrei, sabe? Por que não? Por que não vemos? Então, eu me coloquei
assim à disposição na escrita para que houvessem outros exemplos, né, também. Mas, por exemplo, quando criança, eu lia muito Cora Coralina, que é uma mulher à frente do tempo, né? E é uma poeta incrível. E fala de coisas muito simples, muito naturais. Porque às vezes as pessoas pensam que a poesia são aquelas palavras difíceis, né? E que acaba que pouca gente vai entender. Mas não é só disso que vive um poeta, né? Também temos palavras difíceis, né, que a gente lança para poder instigar também o conhecimento, mas tem aquelas coisas simples do dia a dia, que geram a poesia, né? Um zum-zum de um besouro, sabe? Então, tem essa mulher, Cora Coralina. Eu tive Clarice Lispector, que já é uma outra referência totalmente diferente de poeta, né? Que ela quebra os paradigmas, né, da poesia e traz essa mulher mais irreverente, mais que busca o seu lugar, né, na história. Então eu tenho essas referências, mas no estado eu sou muito fã de Elisa Lucinda e Sueli Bispo. Agora eu percebi que você citou só mulheres escritoras. Sim. Não é à toa, né? Não. Mas eu tenho autores que eu gosto também, por exemplo, Castro Alves, que eu sou encantada com ele, Dom Casmurro, que é o livro do Machado de Assis, e eu falo Dom Casmurro com essa propriedade de que é uma obra, livro que me atrai muito e que fica lá na minha cabeceira. E eu tenho a Luísa Azevedo, que é um autor assim, incrível também, preto, e que muito representa a sociedade brasileira, né, na época do socialismo, que traz a história do naturalismo brasileiro. Ele traz o Cortiço, ele traz Uma Lágrima de Mulher, que são histórias fortes, né? E o Cortiço, para mim, ele poderia virar assim, uma grande série, sabe? De tantas histórias que ele abarca ali no conteúdo dele. Os autores vieram depois. Primeiro você me citou as mulheres. Sim. Também tem isso, né? O lugar da mulher na literatura, né, Mônica? Também. São tantas questões, né? Nossa, nosso país é muito jovem, né, Gabi? Nós estamos começando, estamos aprendendo a conviver numa sociedade que ainda é muito machista, né? E que as mulheres têm que brigar pelo seu espaço, até nisso, né? De poder contar as suas próprias histórias, né? De trazer às pessoas essas histórias. Então, é difícil. Eu, na viagem para cá, estava lendo Conceição Evaristo, e ela traz uma coletânea no livro Lágrimas Insubmissas de Mulher, histórias de outras mulheres que ela ouviu contar, né? Porque aquelas mulheres não têm o hábito da escrita, e Conceição traz isso na sua escrevivência e nessas escrevivências dessas mulheres. Achei um livro assim também que eu super indico, é uma autora que eu também admiro muitíssimo e que tinha que ser de cabeceira nossa também. Todo dia ela é um pouquinho, né? E eu penso que a poesia, ela teria que ser lida diariamente, como pílula, sabe? Todos os dias, porque a poesia cura. Mônica, a gente vai falar mais sobre isso depois do nosso intervalo, tá bom? Ok. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora Mônica Porto. Mônica, queria começar o nosso segundo bloco com poesia, pode ser? Claro, uma honra. O tronco sou eu. O seu grito ainda ecoa em meu silêncio. O tronco e ele são apenas um. Carne, suor, sangue. Madeira, seiva, resistência. Em riste, o tronco apoia o corpo. A cabeça tomba pesadamente. Espírito altivo de sábia ancestralidade que sorri ao ver seu corpo inerte. Sabe que o sangue ainda verte, mas seu corpo é apenas veste de sua alma nua.
Mônica, tudo que você falou, né? Espiritualidade, ancestralidade, Sim. história, é o que está movendo mesmo o seu poema e o livro como um todo. O Dores de Ébano, eu quis dar voz a essas vidas todas, né? Então, ele traz muito da espiritualidade e de forma assim crua, mas poética, sabe? Porque eu não quero que só te machuque, eu quero que faça com que você reflita nessas palavras, nessas dores, né, vivenciadas. Então, assim, os objetivos são muito fortes, né? E eu tenho esperança que toque muito as pessoas. E a poesia, ela dá muito recurso para isso, né? Exatamente. Eu acho que não existe outra forma de contar a história de forma mais sublime do que a poesia. Para mim, não. Agora eu queria falar de um outro trabalho que você também que você tem, que tem a ver, super a ver com a literatura, que é o Espaço Cultural e Livraria Casa Constância d'Angola. Falei certinho? Sim. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho que tem a ver com a literatura também, muito né? Também. São coisas muito. Que estão bem relacionadas. É um novo projeto que eu estou começando, fez 1 ano agora. Lá no Sítio Histórico Porto de São Mateus, é um ponto cultural dedicado à literatura e à cultura, né, do nosso município. Então, é onde as pessoas procuram ler. Tem livros dos autores capixabas, também para comercialização. Tem uma estante comunitária para empréstimo de livros à comunidade. Então, e tem um espaço para os artistas que estão começando, que possam lançar seus livros, trazer uma música, né? É um espaço totalmente dedicado à cultura. E, Mônica, é um espaço que a gente sente falta, né, aqui. E também nos municípios mais de interior, apesar de São Mateus ser um município super grande, né, e tal, mas falta um pouco, né, desse tipo de espaço. Sim, Gabi. Quando você está começando, né, você tem menos recursos, né, para bancar, por exemplo, um lançamento de livro. Então, eu acredito que as cidades em si deveriam ter um espaço para oferecer isso ao novo artista, né? Porque seria um incentivo a mais culturalmente, né? Não só para o artista, mas para o município em geral, né? Nem só de economia vive o homem, né? Nós precisamos também de arte, né? Desse trabalho voltado para as artes em geral. Então, esse local é muito para isso, para que as pessoas tenham esse ponto de apoio, né? Onde começar o seu legado. E, Mônica, você falou uma coisa interessante que eu também quero destacar, que é um espaço também para se encontrar literatura produzida no nosso estado. Exatamente. Que também é um ponto assim que muitos escritores falam aqui, né, no programa Dedos de Prosa, que é a dificuldade de você ter um espaço para você colocar os seus livros e para que o leitor encontre produção local. Isso. Então também vem cumprir esse papel. Quando a gente vai colocar, eu acho que o maior empecilho que passa o escritor é onde colocar à venda, como fazer. Porque eu escrevo, né, Gabi? Mas eu vou lá entender de comercialização de livros, né? Então, assim, a gente precisa muito de espaços e também de pessoas que nos orientem, né, de como fazer. Isso é necessário, né, na vida do escritor. Eu acho que a maior dificuldade que nós passamos é a comercialização dos livros. Não é tanto a publicação. Você não é a primeira escritora a falar isso aqui no programa, que realmente a dificuldade não é tanto a publicação, né? Mas o depois, Sim. Né? Você conseguir encontrar esses leitores, os leitores conseguir encontrar a produção local, né? Tem uma dificuldade ainda nesse pós-publicação. Ainda temos. E aí um espaço desse cultural vem ajudar, né? Vem tentar diminuir um pouco dessa distância. É um espaço que para mim não foi sonhado, ele veio se desenhando e eu tive a honra, né, de estar à frente dessa casa, que é um local, eu vejo como casa mesmo. É uma casa antiga de 1833. Super histórica também, né? Tem uma história muito forte, né, da família Neves. E aí ela vem com esse nome de peso que é Constância d'Angola, uma mulher escravizada que tem uma história forte de violência sofrida na cidade, mas de resistência, de dor e resistência que só Constância teve. Então eu quis trazer esse nome
E aí a casa já traz todo esse histórico, né, das famílias, dessa família tão importante do Estado, e Constância d'Angola, que é essa mulher que alavanca, assim, vamos dizer assim, incentiva, né, e dá exemplo, dá voz a nós mulheres. Tudo a ver com tudo o que nós falamos aqui, né, Mônica? Tudo a ver, tá tudo bem relacionado. Sim. Mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre os seus outros 2 livros, né? Que já são produções bem diferentes. Muito. Né? Então, eu queria apresentar um pouquinho eles e que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Então, é Um Caçador de Pipas de Outro Mundo, esse daqui que é um infanto-juvenil, não é isso, Mônica? É um livro infanto-juvenil. E o Historieta de uma Flor, a Julieta, que é um livro mais infantil. Sim. Conta pra gente um pouquinho dessas experiências que foram anteriores ao seu livro de poesias. Exatamente. Então, bom que você também já está experimentando várias... Eu né? vou por vários... Você vê que eu vou por vários caminhos na literatura e na vida também, né? O livro Um Caçador de Pipas de Outro Mundo, eu escrevi quando eu estava na minha 2ª gestação, né? E aí eu tinha um filho adolescente, trabalhava com sala de aula, com crianças adolescentes. Então ele traz muito das minhas vivências em sala de aula, mas com essa ideia do lúdico, da mágica, né? De poder ir para uma outra dimensão, conhecer outros seres que vivem lá. Então é uma viagem assim, sabe, bem diferente, assim, divertida, mas que traz também muita reflexão, principalmente com o lado social do adolescente, né, que eu vivi muito em zona periférica, nas escolas de periferia, então traz muito essa vivência aí. E o livro infantil eu dediquei totalmente à minha filha, que era pequena, estava começando a balbuciar as primeiras palavras e eu queria que ela aprendesse a ler com o livro da mãe dela. Ah, que então legal. Ele é um livro pedagogicamente pensado para a criança aprender a ler. E tem tudo a ver com a sua experiência de sala de aula, né? Você falou que você tem 13 anos de sala de aula, Sim. Né? E o livro ele tem um lugar muito importante, né? Quando a gente fala de sala de aula. E o livro que eu estou falando de literatura, né, Mônica? Sim. Eu acredito que a criança, lá nos seus primórdios, né, lá no seu início de vida, ela tendo esse contato com a literatura, ela vai manter esse hábito de leitura, principalmente se ela tiver o exemplo, né, com seus pais e com pessoas que leem ao seu redor, né? Então, provavelmente, essa pessoa vai ser um ser humano que vai refletir mais sobre a sociedade, né, na qual ela está inserida, que vai querer aí, direitos iguais para todos. E penso, Gabi, que vai ser um cidadão melhor. Uma pessoa mais presente no mundo, né? Exatamente. Que a gente fala. E com todas as... presente nas questões sociais do mundo mesmo. É uma preocupação muito grande minha, porque a gente sempre se preocupa com que mundo a gente vai deixar para os filhos, né? Mas eu me preocupo muito com que filhos eu vou deixar para o mundo e com que ex-alunos eu vou deixar, né? Que pessoas, né, eu vou ajudar a formar. Agora, Mônica, também vem o papel do professor aí, né? Que é fortíssimo, né? Bom, você pode falar mais ainda, né? Já que você tem experiência de sala de aula. Porque o professor também ele é um grande facilitador e um canal de trazer essa literatura, de trazer esses livros para dentro de sala de aula. Sim, tanto que quando eu estava em sala de aula, na minha mesa sempre tinha um livro. Aí sempre tinha um aluno que vinha e perguntava: "Ah, professora, você está lendo esse livro?" "Sim, estou lendo." "Fala de quê?" Né? Então eu contava, fazia um resumão assim da história. Às vezes era um livro para adulto, então eu resumia muito. E aí surgia aquele interesse: poxa, minha professora lê, deve ser legal. Porque o professor, ele é um outro exemplo, além dos pais, né? Então é muito importante que o professor, ele incentive o aluno a ler. Não só o de língua portuguesa. Todas as disciplinas. Todas as disciplinas, sim. Que mostra o que você está lendo, o quanto que é interessante, o quanto que aquele personagem te leva a refletir, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Parece pequeno, mas não é.
é um exemplo muito forte. Mônica, você falou do professor, citou aí a questão da família, dos pais também, né, nesse incentivo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, já que você, inclusive, escreveu um livro pensando, né, nos seus filhos. Escreveu 2 livros pensando nos seus filhos. Primeiro, assim, você teve alguma referência dentro de casa com relação à literatura, com relação aos livros? E a referência que você foi como mãe também, trazendo esses livros para dentro de casa? Em casa eu não tive referência com leitura, né? Minha mãe, infelizmente, não aprendeu a ler, mas ela dizia, você vai ser alguém, você vai ler, vai escrever e vai ser alguém. Então ela tinha essa preocupação com a minha educação, mesmo que ela não pôde ter, né? Não teve oportunidade, mas ela incentivava que eu tivesse educação. Foi uma referência. Foi uma referência, pensar, né? Nesse sentido, sim. Mas eu fui uma mãe leitora, então os meus filhos me têm como mãe leitora. E em relação aos professores, eu tive uma professora em especial que era leitora e que muito me incentivou na minha produção também textual. Tanto que quando eu lancei, antes de lançar o livro, ela mora em Vitória, eu mandei um exemplar para ela, porque ela foi a pessoa que me incentivava a escrever. Então, olha o poder que um professor tem na vida de uma pessoa. E marcam mesmo a nossa vida, né? A gente não esquece. Não esqueço. Eu não esqueço minha primeira professora até hoje. Mônica, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa Dedo de Prosa. Nossa conversa foi uma delícia. Também adorei. E eu quero deixar as nossas portas sempre abertas para que você tenha uma caminhada literária assim, ó, bem longa, bem produtiva e volte para a gente continuar conversando em uma outra oportunidade. Que ótimo, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Momento muito legal, muito proveitoso. E volto sim, claro. O programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.